No dia em que coloquei a planta original do edifício sobre a mesa do cartório e pedi para o tabelião comparar com o documento que a síndica tinha apresentado como legítimo, o silêncio que se instalou naquela sala disse tudo antes de qualquer um abrir a boca. Ela estava do meu lado esquerdo com o advogado dela. O advogado olhou para o documento dele. Depois olhou para minha planta. Depois olhou para o tabelião. O tabelião não olhou para nenhum dos dois. Só disse em voz baixa e muito clara que os números não batiam. Não batiam porque um documento era verdadeiro e o outro tinha sido fabricado. E eu sabia disso desde a primeira semana. Deixa eu te contar como chegou até aqui. Eu sou arquiteto. Trabalho com projetos residenciais e comerciais há 12 anos. Já desenhei planta de apartamento, já acompanhei obra do zero até a entrega, já revisei contrato de compra e venda linha por linha com incorporadora. Quando comprei meu apartamento, 3 anos antes dessa história começar, eu não comprei só o imóvel. Eu comprei o memorial descritivo, a planta aprovada pela prefeitura, o habite-se, o quadro de áreas da convenção e a certidão de matrícula individualizada de cada unidade do edifício, incluindo a minha. Sou arquiteto. Eu leio esses documentos como outras pessoas leem cardápio. Minha vaga de garagem é a de número 41. Está descrita na matrícula do meu apartamento vinculada à unidade, com área de 16 metros quadrados, posição identificada na planta de subsolo, e averbação no cartório de imóveis. Não existe ambiguidade. Não existe zona cinzenta. Existe papel assinado, registrado e com força legal. A síndica se chama Patrícia. Aparenta uns 40 anos, cabelo castanho liso sempre impecável, blazer escuro quase todos os dias, jeito de quem trata o cargo de síndica como se fosse um título de nobreza. Ela assumiu a sindicância há 1 ano e meio numa eleição em que a maioria dos moradores votou por WhatsApp, sem ler a ata anterior. Desde que assumiu, o condomínio virou território particular dela. Obra no subsolo sem aprovação em assembleia. Pintura da fachada com empresa sem cotação. Cancelamento do contrato da antiga administradora, que tinha histórico de 10 anos, substituída por uma nova empresa que ninguém conhecia e que enviava boletos com valor diferente do aprovado. Reuniões de conselho realizadas sem convocação formal. Atas lavradas depois dos fatos com datas convenientes. Eu anotava tudo. Sempre anotei. O problema começou numa segunda-feira de manhã quando fui buscar o carro e encontrei minha vaga ocupada por um veículo que eu nunca tinha visto. Uma caminhonete prata, placa de outro estado, estacionada no centro exato da vaga 41. Fui à portaria perguntar de quem era o veículo. O porteiro disse que era da família da síndica, que ela tinha orientado que a caminhonete podia usar aquela vaga temporariamente enquanto aguardava a resolução de uma pendência administrativa. Perguntei qual pendência. O porteiro disse que não sabia. Fotografei a caminhonete na minha vaga. Fotografei a placa. Fotografei o número da vaga pintado no chão parcialmente coberto pelo pneu dianteiro esquerdo do veículo. Depois subi e mandei um e-mail para a síndica e para a administradora pedindo que o veículo fosse removido em até 2 horas e solicitando explicação sobre o que seria essa pendência administrativa que justificava a ocupação da minha vaga. Patrícia respondeu no mesmo dia. A resposta tinha 4 parágrafos. No primeiro, ela dizia que havia uma inconsistência histórica na atribuição da vaga 41 que estava sendo apurada internamente. No segundo, dizia que documentos da antiga administração indicavam que a vaga tinha sido originalmente designada como área de uso coletivo do condomínio. No terceiro, dizia que até a conclusão da apuração, a vaga estava temporariamente sob a administração do condomínio. No quarto, dizia que eu podia usar qualquer vaga livre do visitante enquanto isso. Eu li esse e-mail 3 vezes. Depois abri a gaveta onde guardo os documentos do apartamento e tirei a certidão de matrícula. A vaga 41 estava descrita ali com todas as letras, vinculada à minha unidade desde a data de averbação, que era anterior à minha compra, ou seja, veio com o imóvel desde a origem. Não havia nenhuma nota de contestação, nenhum registro de litígio, nenhuma indicação de uso coletivo em lugar nenhum daquele documento.
O que Patrícia estava fazendo não era apurar inconsistência, era fabricar uma. Respondi ao e-mail naquele mesmo dia. Um parágrafo. Informei que a vaga 41 estava vinculada à minha matrícula por averbação registrada em cartório. Anexei o número da matrícula e informei que qualquer veículo ainda presente na minha vaga, após as próximas 3 horas, seria documentado como esbulho possessório, e eu tomaria as medidas cabíveis. A caminhonete saiu 2 horas depois. Mas Patrícia não recuou. Ela só mudou de estratégia. Uma semana depois, recebi por correio um comunicado formal do condomínio, papel timbrado, assinatura da síndica e um documento anexo que eu nunca tinha visto antes. Era uma ata de assembleia datada de 4 anos atrás, antes da minha compra, que supostamente deliberava sobre a reclassificação de 3 vagas do subsolo, incluindo a 41, de uso privativo para uso coletivo do condomínio. Se esse documento fosse verdadeiro, ele antecederia minha compra e poderia, em tese, complicar minha situação. Mas havia um problema. Sou arquiteto. Não sou advogado, mas trabalho com documentação técnica há 12 anos. E existe uma linguagem visual nos documentos que quem produz muito papel aprende a reconhecer. O cabeçalho daquela ata usava uma fonte tipográfica que eu conhecia bem, porque ela tinha sido lançada como padrão em pacotes de escritório há apenas 2 anos. Não 4. 2. Alguém tinha produzido aquele documento nos últimos 2 anos e colocado uma data de 4 anos atrás. Fotografei o documento inteiro. Depois liguei para o cartório onde meu imóvel estava registrado e agendei uma visita. No cartório, pedi a certidão de inteiro teor da matrícula do meu apartamento, que mostra todo o histórico de registros e averbações desde a origem do imóvel. Não havia nenhuma averbação de reclassificação da vaga 41. Nenhuma. Se uma assembleia tivesse deliberado sobre isso de forma válida, o resultado precisaria ter sido levado ao cartório para produzir efeito real. Nunca foi. Pedi também a planta de subsolo aprovada pela prefeitura, arquivada no cartório junto com o projeto original do edifício. Nela, a vaga 41 aparecia claramente demarcada como unidade autônoma vinculada ao apartamento registrado na minha matrícula. Saí do cartório com 3 documentos e uma certeza. Patrícia tinha criado uma ata falsa para tentar fundamentar uma tomada de posse que não tinha nenhum amparo legal. Fui direto ao escritório do meu advogado. Ele leu tudo, olhou para a ata que Patrícia tinha enviado e disse uma coisa simples. Isso é falsificação de documento particular, com o objetivo de induzir a erro em questão patrimonial. Não é irregularidade administrativa. É crime. Entramos com notícia crime no Ministério Público e com ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização na vara civil. No mesmo dia, meu advogado enviou notificação extrajudicial para a síndica e para a administradora, informando da abertura dos procedimentos. Patrícia respondeu através do advogado dela, dizendo que havia documentação complementar que sustentava a posição do condomínio e que a questão seria resolvida administrativamente. Não haveria resolução administrativa. Havia crime. O MP abriu inquérito e requisitou à administradora todos os documentos relacionados à vaga 41, incluindo atas de assembleia dos últimos 5 anos, contratos de uso de vagas, correspondências internas e registros de e-mail. O que veio foi revelador. Entre os e-mails internos obtidos na requisição, havia uma troca entre Patrícia e o funcionário da administradora responsável pela emissão de comunicados. Na troca, ela pedia que o funcionário formatasse a ata com data retroativa e que usasse o modelo de 4 anos atrás para não levantar suspeita. O funcionário respondia perguntando se ela tinha certeza. Patrícia dizia que sim, e que assumia a responsabilidade. Ela tinha escrito isso, por e-mail, com o nome dela no campo do remetente. O perito contratado pelo MP confirmou a análise que eu já tinha feito sobre a tipografia. A fonte usada no documento não existia na data indicada na ata. O arquivo digital também tinha metadados de criação compatíveis com 2 anos atrás, não 4. A perícia foi conclusiva. Documento falso.
produzido com dolo, com finalidade de prejudicar meu direito patrimonial. A audiência de instrução foi marcada para uma tarde de quinta-feira num fórum no centro. Patrícia chegou com o advogado e com uma pasta grossa que ela colocou sobre a mesa, como se o peso do papel resolvesse o peso das evidências. Blazer escuro, postura rígida, o mesmo ar de autoridade que ela usava nas assembleias do condomínio. Só que ali não era assembleia de condomínio. Era fórum. O perito apresentou o laudo em 15 minutos. Metadados, análise tipográfica, comparação com documentos legítimos do mesmo período. Cada linha apontava na mesma direção. Meu advogado então colocou a planta original do subsolo ao lado da ata falsa, sobre a mesa do tabelião, e pediu a comparação. A vaga 41 estava numerada, demarcada e vinculada à minha unidade na planta desde a origem do edifício. Na ata que Patrícia tinha produzido, a mesma vaga aparecia como área coletiva, sem nenhuma referência à planta registrada. O tabelião disse que os números não batiam. O advogado dela pediu para examinar os documentos. Ficou em silêncio por 2 minutos. Depois se inclinou para o lado e falou baixinho com Patrícia. Ela ficou olhando para frente com a expressão de quem percebe que a saída acabou. O juiz perguntou se a defesa tinha algo a apresentar. O advogado disse que sua cliente exercia o direito ao silêncio. A sentença civil saiu em 21 dias. Reintegração de posse confirmada. Vaga 41 permanecia vinculada à minha matrícula sem qualquer ônus ou contestação. O condomínio foi condenado a arcar com custas processuais, honorários e danos morais pelo constrangimento e pela interrupção irregular do meu direito de uso. No processo criminal, Patrícia foi denunciada pelo MP por falsificação de documento particular e estelionato na forma tentada. O funcionário da administradora que tinha colaborado na produção da ata foi denunciado como coautor. Patrícia foi destituída do cargo antes mesmo da sentença criminal, em assembleia convocada por abaixo-assinado de moradores que representavam mais de 2/3 das unidades. Foi a assembleia com maior participação da história do condomínio. Na semana seguinte fui ao subsolo, estacionei o carro na vaga 41 e fiquei parado por um momento antes de subir. 16 metros quadrados de concreto, iluminação de teto, número 41, pintado no chão. Nada especial para quem passa por ali. Tudo para quem entende o que um número registrado em cartório representa. Patrícia tentou apagar esse número com uma ata que ela mesma escreveu numa tarde, achando que papel convence mais do que registro. Não convence. Registro é registro. E planta original é planta original. Quem mexe no que é dos outros sem amparo legal, aqui no conflito real, sempre encontra o documento que devia ter consultado antes.